Bom, meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso básico em teologia. Nós estamos estudando os livros poéticos, já passamos pelo livro de Jó, passamos também pelo livro de Provérbios e hoje nós vamos passar pelo livro dos Salmos, bem? E passar por causa que o nosso tempo é curto, o conteúdo é muito vasto. Tem uma obra que é disponibilizada pela CPAD, que foi escrita pelo Spurgeon, e os irmãos, quando puderem, adquiram essa obra, se puderem. Spurgeon, ele foi considerado o príncipe dos pregadores, são os tesouros de Davi, e príncipe dos pregadores porque reza a lenda, diz a lenda, e isso aí é corroborado pelo testemunho, de que o Spurgeon, ele lia os salmos de joelhos, e a lenda diz que foram mais de 100 vezes que ele fez isso. Ele leu os 150 salmos 100 vezes de joelho. E o Spurgeon orava os salmos, orava. E a espiritualidade do Spurgeon é incontestável, tanto nos escritos quanto na pregação dele. Eram mais de 4.000 pessoas que concorriam para onde ele pregava, e isso aí durante a vida inteira, e concorriam para ouvir o Spurgeon, num tempo que nós não tínhamos a pirotecnia de hoje. E as palavras de Spurgeon eram penetrantes. Era um homem, então, que ele lia a Bíblia de joelhos, e quem puder adquirir esse tesouro de Davi vai fazer um excelente investimento e vai ampliar ainda mais seus conhecimentos. Vocês viram que eu enviei lá no grupo outra playlist de outros estudos dos livros poéticos que eu fiz em outros seminários, porque o nosso tempo é muito corrido. Quando os irmãos puderem, acessem lá também e não parem mais, tá bom? Depois eu vou colocar nas mãos dos irmãos este livro didático que é disponibilizado para os irmãos que estudam conosco na FAESP. Também fui buscar lá hoje, daqui a pouco eu distribuo para os irmãos. Senhor, todos. Paz do Senhor, Deus abençoe. Então nós vemos aí, ó, em hebraico, esta coleção chama-se Terrilim. Terrilim, quando você vê esse in no final de uma palavra em hebraico, quer dizer que é plural. O in é um plural. Então, esse Terrilim, da raiz do halai, tá bom? Do halal, louvar, celebrar. Tratava-se, portanto, de louvores. Os Terrilims são os escritos hebraicos voltados para o cântico, para os louvores. É o equivalente ao nosso inário. No grego, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, os autores colocaram como psalterium ou simplesmente psalmóia. O que é o psalterium? Psaltério é o instrumento, tá bem? Instrumento de cordas. Esse é o psaltério. Ou psalmóia, que é o canto. Então, o psalmista é o que canta. O psalmói é o canto. E o psaltério é um instrumento. Quer dizer que nós temos um inário com 150 louvores em língua hebraica e uma coleção muito antiga. Se nós fôssemos ali enumerar, a gente poderia colocar o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, como sendo o primeiro. Poderia ser o primeiro, mas não acontece em ordem cronológica. Esses inários, esses hinos, eles foram agrupados mais ou menos por autores, Eles foram agrupados também mais ou menos por tema. Por que é mais ou menos? Porque é muito difícil você dizer isso aqui é temático. Você pega a harpa cristã como um exemplo. Ela não está em ordem cronológica, nós temos hinos mais antigos ali, e ela também não está em ordem temática. Ela foi confeccionada aleatoriamente. A harpa cristã é aleatória. Conforme iam cantando, ia se agrupando, 1, 2, 3, 4, igual acontece com a pasta das irmãs, dos jovens e dos adolescentes. Hinos de época que são cantados. E o diferencial do livro dos Salmos, que ele para ser cantado, é a espiritualidade que há nele. Você pode aprender a cantar os Salmos e pode aprender a orar os Salmos também. Quando você ora os salmos, porque é para ser orado, é para ser recitado, você pode repetir eles a vida inteira e não cai
naquilo que o Senhor Jesus falou das vãs repetições. Qualquer oração das Escrituras que você orar não é vã repetição. Exemplo disso aí é a oração do Senhor ou a oração do Pai Nosso. Você pode orar quantas vezes você quiser e não vai ser vã repetição, porque a palavra de Deus nunca é vã. Nunca é vã. Então não se aplica ao Pai Nosso a palavra vã repetição ou aos salmos. Você pode orar, nós vamos ver aqui o exemplo de que era muito comum. Era cantado justamente para que todas as pessoas pudessem memorizar. A comunidade de Israel não era uma comunidade de pessoas letradas. Letrados eram os sacerdotes, sacerdotes eram letrados, os príncipes eram letrados, mas a grande maioria do povo não era letrado, era analfabeto mesmo, analfabeto. Só que eles eram bons de cabeça, então eles tinham uma memória muito boa. E começava o treinamento da memória dos judeus justamente na infância, porque eles se assentavam à roda com os anciãos, que contavam as histórias e cantavam as histórias. Então, tanto eles contavam quanto eles cantavam, e as crianças repetiam. As crianças eram instruídas acerca da sua genealogia, é um treinamento para a memória. As crianças eram instruídas também a manter gravado, através dos terrilins, também das tefilás, ou partes das escrituras. Então a memória deles era muito boa. O salmo servia para isso, para treinar a memória deles. E, em forma de cântico, mais fácil ainda, né, meus? Quando você canta uma parte das escrituras, você não esquece mais. Todo o saltério está dividido em 5 livros, porque é o que acontece, a Bíblia não foi escrita no formato que nós temos aqui, não era esse formato de encadernação. Os papiros, eles eram folhas de papiro mesmo, que era cultivado no Egito. O Egito cultivava papiro e exportava papiro. A nossa palavra papel vem de papiro. Então esse papiro era uma planta, essa planta era cultivada, depois ela era colhida, ela era desidratada, depois ela era colada uma em cima da outra, várias camadas, e formava-se uma folha de papiro gigantesco. Era ali que se escrevia. Mas o papiro, lógico que ele é um material que ele era caro. Se errasse, perdia-se o papiro, por isso que não podia se errar nenhuma das letras, e ele tinha que ser enrolado. O papiro ele era enrolado. Mas se você pega uma folha de papel comum, enrola, desenrola, enrola, desenrola, enrola e desenrola, o que vai acontecer? Estraga fácil. Por isso veio depois a evolução para o pergaminho. Bom, pergaminho, que é a palavra que vem de Pérgamo. Lá em Pérgamo surgiu o pergaminho. Esse pergaminho em peles de animais, que suportava mais o tempo em peles de animais. Depois veio o códex. Códex que eram pedaços de folha mesmo, só que agora já dava para manusear melhor, não precisava ficar enrolando, igual o pergaminho, igual o papiro. Aí você vai perceber que a Bíblia hebraica, por exemplo, a escrita não é igual à nossa, que a gente escreve da esquerda para a direita. Eles escrevem da direita para a esquerda. Mas por quê? Por causa da posição do pergaminho e do papiro. Só por causa disso, essa é a explicação. Então eu ia desenrolando aqui, conforme eu ia desenrolando, eu vinha escrevendo da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Então, convencionou-se assim. Essa é a explicação mais lógica, racional e a verdadeira. Existe um lado místico também, da direita para a esquerda, porque vem do Oriente para o Ocidente, um lado místico. Mas a explicação prática é por causa disso mesmo. Sendo assim, o que acontece com os salmos ou os terrilins? Eles eram escritos em pequenos pergaminhos, e tinham que economizar espaço. Para economizar espaço, eles agrupavam estes salmos, esses cânticos, um embaixo do outro, e da direita para a esquerda. Foi agrupado então 5 rolos, 5 livros, igual ao Pentateuco. A outra razão para ver 5 rolos ou 5 livros é porque é um novo Pentateuco. O primeiro Pentateuco, que é o livro de Moisés, é composto por 5 rolos. O segundo Pentateuco é o livro dos Salmos. É o livro dos Salmos. A diferença entre um e outro é que esse daqui foi escrito por Moisés e esse aqui foi escrito por vários autores. E é para ser cantado e não simplesmente para ser contado. E para se memorizar também. Eles usam o número 5, que é um número cabalístico, também. Dentro da cultura judaica, Cabalá é muito importante, porque o número 5 é a junção de 2 números. O número 3,
que é um número divino, e o número 2, que é um número terreno ou um número humano. Quer dizer que é uma obra de Deus e dos homens. Por isso que eles costumavam juntar de 5 em 5. Então, pegando aí, é por isso que nós temos lá 5 livros dos Salmos. Primeiro, nós temos o Salmo 1 até o 41, que é chamada Grande Coletânea Davídica. Você vai ter ali os Salmos de Davi, do 1 ao 41. E a gente não pode dizer que é essencialmente ou totalmente davídico, só Davi escreveu, mas é de inspiração davídica. Porque Davi é chamado grande salmista do Antigo Testamento. Era um rei cantor e compositor. Usava a harpa dele e ele mesmo escreveu muitos salmos e ele encaminhou depois para ser cantado no palácio. Muitos dos salmos de Davi eram frutos da experiência. Aliás, estes salmos eles são frutos da experiência mesmo. Estou passando por uma tribulação, escrevo uma música. Estou querendo celebrar uma vitória, escrevo uma música. Estou com a minha alma apertada, preciso falar com Deus, escrevo uma música. Quero a morte dos meus inimigos, escrevo uma música. Transforme isso em música. Por isso você vai ter alguns salmos ali que são chamados de salmos imprecatórios. Salmo imprecatório é aquele que você quer a destruição do seu inimigo, ponto final. E você precisa de um aliado, seu aliado é Deus. Manda para Deus a carta. E canta porque você quer a morte do seu inimigo e pronto. Salmos imprecatórios. Nós que somos cristãos, a gente tem um pouco de dificuldade com os salmos imprecatórios por causa do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele trabalha a questão da derrota dos inimigos de uma outra maneira, diferente do Antigo Testamento. Mas, e aí o que eu faço? Não peço nada assim para que Deus vai lá e arrebenta com a cabeça do meu inimigo? A Bíblia diz, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, mas dá lugar à vingança de Deus, né? Dá lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então, para o cristão, é aquele negócio de suportar a afronta, mas não é deixar quieto, não, colocar na mão de Deus mesmo, esperando que Deus vai lá e faça uma vingança bonita contra aquele que fica te espezinhando. A sua parte é orar pelo que te persegue e bendizer o que te maldiz. É bem cristão isso, tá? Bem cristão. No caso do livro dos Salmos, ele dá lá uns salmos imprecatórios para que desçam vivos para o inferno aqueles que se esquecem de Deus e aqueles que perseguem o servo de Deus. É isso que diz os salmos. Salmos imprecatórios. Davi tem um monte. Bem, Davi tem um monte. De vez em quando eu leio esses salmos também, eu leio eles na oração, porque aí eu falo, é de Davi. Então, fica por assim. Vocês já devem ter feito a leitura dos salmos, mas uma leitura corrida. Então, o problema nosso é que a nossa Bíblia foi escrita em prosa. E por ter sido escrita em prosa, a gente perde um pouco da musicalidade dos salmos. Eu trouxe aqui hoje uma Bíblia que ela respeita a ideia do salmo ser escrito em verso. As nossas traduções também. Essa aqui é da CNBB, bem? Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, que não é protestante, não é evangélica, dos católicos. Porque os católicos eles são excelentes tradutores de Bíblia, tá bem? Excelentes tradutores de Bíblia. As Bíblias dos católicos eles passam por revisões constantes. E não é que a gente está atrás, é que eles estão na frente, só isso, bem? Mas nós estamos ali, pareados com eles também, porque a gente aprende com os bons e com os sinceros. Tem uma ala da Igreja Católica que é voltada só para a Bíblia, tá bem? Só para a Bíblia. É a dedicação dos teólogos biblistas da Igreja Católica. Se vocês quiserem ver depois a Bíblia, é muito parecida com a nossa, mas ela tem uma divisão dos versos que eu acho mais bonita e mais sonora, para a gente poder cantar. Nós temos ali o segundo livro dos Salmos, que vai do Salmo 42 ao 72. Então, do 1 ao 41, depois do 42 ao 72, que são os filhos de Coré. Vocês lembram que os filhos de Coré são levitas. São sacerdotes. E como sacerdotes, eles precisam cuidar do culto, e uma das partes do culto é o louvor. E haviam esses filhos de Coré, que se dedicavam mesmo a escrever, compor os salmos e cantar os salmos. Cantar. Devia ser algo assim maravilhoso, né? Ouvir
esses salmistas cantando em hebraico. Inclusive eu mandei uma letra para vocês, e dos salmos eu não mandei um monte, mas os irmãos podem pesquisar lá depois, salmos cantados em hebraico, e o pessoal se dedica mesmo, eles procuram manter muito perto os instrumentos de corda, para ficar bem perto mesmo. Vocês vão perceber quando vocês estiverem lendo lá o livro de vocês, o livro de salmos, que aparece um selá. Esse selá a gente não sabe exatamente o que é, parece que ele é ou um prolongamento da palavra ou uma pausa, não sabe. Então tanto pode ser um prolongamento quanto uma pausa. Para quem entende de música aí, fica bem mais fácil do que para nós, ou para mim, né, que não entendo de música. E existe ali também dos 51 aos 72 a chamada Davídica menor, também com inspiração de Davi, inspiração ou letra de Davi, ou porque Davi mandou para os filhos de Coré, por essa razão que é Davídica menor. Depois os salmos 73 ao 89, que são os filhos de Asaf, ou a coletânea de Asaf, que é outro compositor também. E quando você lê lá no Salmo de Asaf, porque não é de Davi, é outro compositor. Você tem vários compositores, depois vários autores a partir do Salmo 84, do 90 ao 106 vários autores, e depois a coleção Aleluial, que é a litúrgica, é a do templo, é para ser cantado durante algum ritual no templo. Essa é a estrutura formal do livro dos Salmos. Por isso são 150 salmos divididos em 5 rolos ou 5 livros: Davídica maior, Davídica menor, filhos de Coré, salmos de Asaf, vários autores, entre eles Salomão, entre eles Moisés, alguns salmos estrangeiros, de autores estrangeiros que não eram judeus, tá bem? Porque o que a gente entende é que o louvor ele é universal, ele não é nacional, ele não é restrito somente ao povo de Deus. Qualquer pessoa pode cantar um louvor a Deus, não precisa ser religioso para isso daí. Bom, por isso que você vai encontrar muitas pessoas aí que têm a sua Bíblia aberta nos Salmos. Uma das questões que existe uma mística em torno do louvor é que existem alguns salmos chamados salmos de poder. Estes salmos de poder, a gente pergunta: tem poder ou não tem poder? A resposta é: tem poder. Bom, tem poder. A gente combate, mas tem poder. Uma pessoa que canta um salmo ou lê um salmo e invoca, tá bem? Ou tira o poder que nele está para que possa despertar aquele poder do salmo, como é o caso do Salmo 91. É um salmo de poder. É um salmo de poder que quando você o lê e você o entoa ou você o canta, o simples fato de você cantá-lo, o poder que está no salmo passa por você e alcança as estruturas espirituais. Exemplo, Salmo 46. Bem, Salmo 46 é um salmo de poder também. Esperei com paciência. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, pelo que não temeremos. Você começa a cantar esse salmo aí, ou orar este salmo aí, você vai ver o poder de Deus se manifestar nele. Só que essa fé do poder dos salmos nós perdemos, o povo evangélico perdeu, porque os teólogos começaram a combater o misticismo em relação à entoação dos salmos, e dizendo que não, você fica lá com seu salmo aberto, o Salmo 23 não adianta nada. Aí começaram a combater o poder das escrituras, dizendo que a escritura não era desodorante para usar debaixo do braço. Começou a combater esse negócio aí. E o povo foi perdendo a fé nessa mística que existe sim. A gente não está dizendo para levar a Bíblia como um amuleto ou um talismã, mas quando você abre a Bíblia, você canta os salmos, não depende de você, irmãos, é isso que eu quero dizer. Não está em você o poder, está na palavra de Deus. Existe poder na palavra de Deus. E você canta, você ora a palavra de Deus, e o poder que está na palavra de Deus se manifesta. Se manifesta. Tem gente que já redescobriu isso aí. Bem, tem um livro chamado Orando com os Grandes Orantes. Esse é um livro que não é de tradição evangélica, mas ele ensina como que os grandes orantes aprenderam a orar a palavra de Deus. Então você ora a palavra de Deus, e orando a palavra de Deus, o poder que tem na palavra se manifesta. Como eu disse aqui, Salmo 21, Salmo 23,
Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Pega esse salmo e ora, para você ver o poder que nele está. A oração chega no céu. Essa porque já é uma oração pronta. Já é uma oração. A gente vai ver que o Senhor Jesus usou, os apóstolos usavam, a igreja primitiva usava, e a gente não usa mais porque a gente é diferente. Bom, vamos lá, uma pausa.